Muito bem, estamos hoje na quarta aula, onde nós vamos dissecar um tema importantíssimo para a compreensão do livro de Apocalipse. Se chama as concepções milenistas. Por quê? Porque no livro tem um texto, capítulo 20, versículo 5 e 7, que vai falar de um milênio. Essa passagem é que tem gerado toda a discussão em volta do livro de Apocalipse. Por quê? Porque, segundo os estudiosos, né, haverá um milênio, uns dizem que sim, outros dizem que não, como surgirá esse milênio e o que acontecerá nesse milênio, né? Então, antes de entrar no tema, eu gostaria de fazer uma breve apresentação das três teorias milenistas. No transcorrer da história da igreja tem havido uma grande discussão a respeito da relação cronológica da segunda vinda de Cristo. Ele está relacionado a isso, né? E outros eventos também. Então, no geral, esses debates têm girado entre dois pontos principais. Primeiro ponto, haverá um reinado terreno de Cristo que durará 1000 anos, conforme está na Apocalipse 20, versículo 7. Haverá essa toda a questão. O segundo ponto, havendo esse milênio, a segunda vinda de Cristo aconteceria após ou antes do milênio. Porque nós sabemos que haverá um momento que Jesus virá buscar a igreja, aqueles que creram no nome dele. Então a grande questão é aí, né? Então, no segundo ponto, lá de Apocalipse, após a apresentação da dificuldade do povo naquele momento vivido, então partiu o segundo, o escatom, né? Segundo ponto. Então aqui é a grande questão. Então nós temos pelo menos três, existe muitos, mas pelo menos três, as principais. Que isso aqui envolve praticamente todas as denominações cristãs evangélicas que estão hoje sobre a face da terra. Nós temos a questão, isso aqui é preciso você entender, porque depois eu vou dizer qual é a linha que nós estamos seguindo, certo? E também não vou dizer quais são as denominações que seguem essas linhas também não. Se por acaso você for um desses, você tem todo o direito de discordar depois do nosso ponto de vista. Não tem problema nenhum, sem dificuldade. Mas antes de começar o estudo propriamente dito, eu vou dizer qual é a linha que nós vamos seguir. Então nós temos aqui pelo menos três concepções milenistas a respeito do milênio, que tudo gira em torno disso aí. Nós temos a primeira, a concepção amilenista. Então é a ideia que não haverá um governo terreno de Cristo, não haverá, Jesus não virá aqui na terra, não vai ter governo nenhum. Os 1000 anos de Apocalipse 20 deve ser entendido de forma simbólica, né? Quando lido com Apocalipse 20, ele tem em geral o livro todo. Além do mais, todo o livro ele é muito simbólico, segundo essa concepção. Então o grande julgamento final segue-se-á imediatamente a segunda vinda de Cristo, né? Resultando de pronto nos resultados finais dos justos e ímpios. Então a igreja já vive a realidade do milênio. Na hora que Jesus voltar, pronto, acabou o julgamento final e acabou essa conversa, né? Então isso é um momento milênio. Então na verdade não haverá essas dificuldades que diz lá. Na verdade ali é muita simbologia, não dá muito para se entender aquilo ali. Já tiveram vários terremotos sobre a terra, maremotos e tudo mais. Então a igreja vai superando tudo isso aí, não é? Então, em outras palavras, a igreja está dentro da tribulação, né? Nós temos a concepção pós-milenista. A ideia é que a pregação do evangelho será tão bem sucedida que o mundo se converterá, né? O milênio será um período extenso, mas não necessariamente de 1000 anos literais. Então o anúncio do evangelho será tão eficaz que muitos se converterão, vindo em seguida Cristo. Bem, então vai demorar um bocado, porque até agora os que creem realmente são muito poucos, né? Muito poucos. E tem vários versículos que eles sustentam. Em cima desses versículos, Mateus 24, 14, 28, 18 a 20, né? Oséias, capítulo 2, versículo 23, Isaías 45, 22 a 25, né? Mas é o que eles acham, na concepção. Então Jesus virá no final. Todo mundo vai se converter, aí Jesus vem e leva todo mundo, né? Agora nós temos a concepção pré-milenista. Este conceito devota-se em um reinado de 1000 anos, ou pelo menos um período longo de tempo, de Cristo na terra, conforme está lá, literalmente conforme está lá, né? No capítulo 20. O texto áureo, Apocalipse 4, 20, versículo 4, 6, depois nós vamos ler, você já pode ler antecipadamente, né? Afirma que Cristo estará fisicamente na terra durante esse período. Essa vinda de Cristo fisicamente marcará o início do milênio, quando ele voltar, né? Ali na Batalha do Armagedão, como nós falamos no capítulo 19, ali começa o início do milênio, né? Porque depois nós vamos discorrer sobre esses assuntos quando chegar lá, né? Então, essa vinda de Cristo fisicamente marcará o início do milênio. Dessa forma, será um evento para o futuro, havendo, no caso, duas ressurreições, uma no início e outra no fim do milênio. Ou seja, creem na literalidade do texto apocalíptico.
A paz mundial, em todos os sentidos, no milênio, se comportará como a situação imediatamente anterior à grande tribulação. Nós vamos ver que todas aquelas profecias que temos no Antigo Testamento, de Isaías, de Zacarias, de Ezequiel, Daniel, tudo se realiza lá. Porque é o único momento da história da humanidade que haverá paz. Será lá, durante os 1000 anos. Entendeu? Muito bem. Então, dentro de cada concepção dessa, também há uma concepção tribulacionista, que se refere o quê? Às tribulações. Certo? Então, vamos às tribulações. Porque se eu sigo a linha amilenista, então tem um tipo de tribulação que dentro desse sistema aqui não vai acontecer, ou está acontecendo levemente, tá aquela história toda. Né? Então, nós temos também as concepções tribulacionistas, ou tribulações, entendeu? Do que vai acontecer. Então, também tem várias concepções. Então você vê, por isso que é difícil, e tem tanta gente que fala tantos discursos, discursos, ensinos na internet, que você, mas cara, está errado. Não está errado, ele segue essas concepções. Se na denominação dele ele segue isso, até o que ele segue, o que eles aprendem, e desde que do início segue desse jeito e pronto. Né? Se você segue outra, não é que ele esteja errado, é porque ele segue essa concepção. Mas na verdade, Cristo voltará, né? De uma forma ou de outra. Mas vamos às concepções tribulacionistas. Né? Nós temos o quê? Esta é a questão que envolve a volta de Cristo e os eventos conhecidos como a grande tribulação. Né? Pergunta crucial: haverá uma vinda separada para tirar a igreja antes da grande tribulação? Porque a questão aqui é a igreja está no lugar que não era para estar. Certo? Haverá? Porque depois eu vou explicar por quê, que a igreja está no lugar que não era para estar. Haverá? Então pergunta, ou a igreja passará pela grande tribulação só depois se unindo ao Senhor? O objetivo do arrebatamento é livrar a igreja da tribulação. Então vejamos algumas concepções. Me explicaram lá na frente também porque se a igreja merece ou não merece passar pela tribulação, porque eu não quero antecipar o que vai acontecer lá na frente. Se merece ou não merece. Né? Entendeu? Então a concepção tribulacionista é para isso. Então nós temos as concepções. Primeira concepção, uma das principais, que são muitas. Pré-tribulacionismo, ou seja, pré-tribulacionista. Ela quer dizer o quê? Cristo virá no início ou antes remover a igreja do mundo, antes da grande tribulação. Depois eu vou dizer por quê. Certo? Primeiro textos, né? 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9, Mateus 25:13. Temos Então, se eu sou pré-milenista, eu vou seguir a concepção pré-tribulacionista. Não é? Lógico. Não é? Lógico. Se temos também o pós-tribulacionismo, o pré-tribulacionista, aqueles que creem. Perdão, pós, que o pré eu já expliquei. O pós, Cristo só voltará para a sua igreja após a grande tribulação. Evita o termo arrebatamento. A igreja estará na tribulação e sofrerá com ela. A tribulação tem sido as aflições da igreja ao longo dos séculos. Entendeu? Isso aqui é quase um pensamento amilenista. Não é? A igreja vai até o final. Não é? E aqui também tem algumas passagens, por exemplo, João 16:33, Atos 14:22, Romanos 5:3, 1 Tessalonicenses 3:3. Mas é conforme quem pensa assim, usa esses versículos para justificar o seu pensamento. Né? Mas por isso é que gera tanta discussão. Temos também um pensamento ou concepção tribulacionista, mesotribulacionismo. O que será isso? Palavra tão assim difícil. Mesotribulacionismo. Sustenta que a igreja enfrentará o princípio da grande tribulação, sendo removida antes que a ira de Deus seja derramada sobre o mundo, ou seja, antes do final, da destruição final. Né? A igreja vai sair antes. Vai passar, mas vai sair em um determinado momento. Vai chegar ao, digamos assim, ao derramado sangue. Entendeu? Temos também um arrebatamento parcial. Essa afirma que haverá vários arrebatamentos quando um grupo de irmãos já estiver pronto para ser removido da terra. Então aqui já tem um bocado de crente já pronto, salvo, realmente tem dado ponto. Vamos tirar esse grupo aqui, 10 mil pessoas. Tá entendendo? São concepções que existem, há várias pessoas que defendem. Né? Mas nós vamos no transcorrer do livro mostrar quais são esses tipos de concepções. Né? Quando nós vamos começar, eu vou dizer qual a linha que nós vamos seguir. Porque eu estou só apresentando as várias possibilidades a respeito das concepções do livro de Apocalipse. Você pensa que é fácil? Não é não. Você veja que a igreja passou muito tempo obscura. Mas na verdade nós temos que entender o seguinte. No 4º século, quando
praticamente Constantino organizou a Igreja Católica Apostólica Romana, passou-se a ter só uma igreja. A Igreja Católica não teve muito interesse de dar continuidade a esse tipo de mensagem, certo? O interesse da igreja era outro, é expandir a igreja. Então, agora, porque as coisas estão exatamente contribuindo, né? Nós estamos percebendo o cumprimento, uma das primeiras coisas, a multiplicação da ciência, né? A impiedade está multiplicando demais, o amor está esfriando. Então nós, o povo cristão evangélico, começaram a atentar para esses detalhezinhos, que iria, quando chegasse o próximo do final, iria acontecer. Nós estamos evidenciando tudo isso. A família se esfacelando, não existe mais família praticamente. O próprio nome de Deus, assim, Deus não é mais tão Deus assim, entendeu? A própria igreja já está quase totalmente fria. Então, nós estamos agora começando a atentar, né? Já vê aqui já uns 50 anos para cá, uns 100 anos para cá, os teóricos, os pensadores, aqueles que, né, os pesquisadores bíblicos estão, rapaz, a coisa está chegando ao final, nós precisamos reavivar, né? O que Apocalipse nos advertiu, o que João nos advertiu em Apocalipse, o que Jesus mandou João avisar em Apocalipse, ok? Olha, aí temos mais ensino a respeito desse livro antes de começarmos o livro propriamente dito. Por hoje, só as concepções. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.